Rodrigo Capello, tem dia que eu te pergunto assim, vai subir quando, né? Essa nota que você tá agora já subiu, porque eu até já mostrei aqui. Então, temos a confirmação do fechamento do acordo da Globo com os clubes da Libra para a transmissão de jogos do Campeonato Brasileiro. Capello, bom dia. Bom dia, Barreto, Tim, Pedro. Assinou, né, o contrato está fechado para todos os integrantes da Libra, menos o Corinthians. O Corinthians é o único clube que ainda está avaliando o que vai fazer, se continua na Libra, se assina com a Globo ou se migra para o outro lado e assina algum tipo de acordo com os clubes do Forte Futebol e do Grupo União. Capello, desculpa. É importante só fazer essa observação. O Capello, o Corinthians, o Capello é você que vai responder a pergunta. Mas o Corinthians, se a decisão final for de não assinar com a Globo, automaticamente precisa sair da Libra? Eu só queria entender esse ponto antes de você continuar, por favor. Vai sair da Libra. Se ele aderir ao outro condomínio de clubes e assinar outro contrato com investidores e com outras empresas de mídia, não tem como manter ali, ainda que sejam coisas diferentes, né? Integrar o bloco e vender os direitos são coisas diferentes, mas não faria sentido o Corinthians vender para outra empresa, estar com outros clubes e continuar na Libra. Então, sim, a opção que o Corinthians tem na mão é de sair ou não. O Santos também vinha sendo cortejado pelo outro lado, e tomou a decisão de continuar na Libra. Isso foi bastante importante nessa última semana de negociações, e esse é um contrato que, como a gente já disse aqui outras vezes, é um contrato de 1,3 bilhão de reais por ano. Se vocês quiserem fazer a conta, assim como os ingleses da terra do Tim Vickery fazem, é um contrato de 6 bilhões e meio por 5 anos, de 2025 a 2029, né? E isso meio que consolida a situação dos clubes em relação à Liga, Barreto, porque do lado da Libra, os clubes venderam agora, está confirmado e assinado, os direitos de transmissão para a Globo, mas não venderam percentual de receita para fundo de investimentos como pretendiam fazer, negociaram com o Mubadala durante muito tempo. Do outro lado, eles venderam para investidores coordenados pela LCP, XP e General Atlantic, mas não venderam ainda os seus direitos de transmissão. Então agora a situação, pelo menos, ela é controversa, ela é dividida, os clubes tomaram decisões e caminhos bastante diferentes, mas agora ela está consolidada. Posso fazer uma... Claro. Tudo bem, Barreto? Capello? Comigo tá tudo bem. Bem, Capello, bom dia. Eu li a sua coluna no Globo, não lembro se foi essa semana ou se foi da semana passada, que o assunto era exatamente sobre esse, e você destacava a importância do Corinthians, né, nessa negociação, não só para os próprios interesses do Corinthians, mas para o próprio Forte Futebol, porque você ter o Corinthians nesse cardápio de clubes ali, nessa negociação, dá um peso completamente diferente no que a Liga Forte Futebol pensa, né, como valor nessa negociação, né? Exato. Do lado da Libra, esse peso está quantificado. É um contrato de 1,3 bilhão de reais por ano. Se a Libra não tiver 9 clubes na primeira divisão, esse contrato é reduzido em 11%. Com a saída do Corinthians, se acontecer, e se não tiver algum tipo de sorte em acesso e rebaixamento, né? Quem sobe e quem desce, pode ser que o contrato da Globo reduza para a Libra baseado no número de clubes. E numa outra cláusula está especificado também que se Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians saírem, o valor é reduzido em mais 10%. Ou seja, hoje, com o Corinthians em dúvida, se ele sair da Libra, ele pode tirar 20% do valor do contrato, que dá cerca de 270 milhões de reais. O contrato ficaria próximo de 1 bilhão por ano. Do outro lado, do Forte Futebol, é um peso que ele não está quantificado assim, em números tão objetivos, mas é um peso comercial vistoso, né? Afinal, estamos falando do Corinthians, o clube que tem a segunda maior torcida do país, que está em São Paulo, está muito bem posicionado para o mercado publicitário de São Paulo, e que ainda representa para o Forte Futebol a esperança de conseguir voltar à mesa com a Libra para fazer algum tipo de unificação, o que agora fica absolutamente improvável com a assinatura desse contrato de todos os outros clubes com a Globo, né? Mas para o Forte Futebol, ter o Corinthians reforça a quantidade de partidas que eles vão ter para vender, reforça as audiências que eles vão ter para mostrar e dá ali uma indicação de que tem um clube que fez essa opção. Então é um pouco menos quantificável, mas é bastante relevante.
Bom, então a situação que a gente tem é que, nesse momento, os clubes listados na nota terão seus jogos como mandantes transmitidos pela Globo. Os outros ainda vão negociar os seus direitos. Pode ser com a Globo também? Ou já está definido que não vai ser? Pode ser com a Globo também. Só muda a negociação, vai ser um outro representante fazendo a venda, vão ser outros valores, a distribuição segue as regras do Forte Futebol e não da Libra, mas no fim do dia todos podem vender para a Globo. O que se sabe hoje é que Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Bahia, Vitória, esses clubes que estão na primeira divisão e que fazem parte da Libra, eles têm esse contrato com a Globo garantido, então até isso é importante para o nosso espectador saber onde vão passar os jogos do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Os desses clubes, na condição de mandante, vão passar na Globo. TV aberta, TV fechada e pay-per-view. É possível ainda também que a Globo faça algum negócio de sublicenciar esses direitos para uma outra empresa de streaming, como, por exemplo, ela faz na Copa do Brasil. Pode ser que a Globo chegue a um acordo com a Amazon, suponhamos, que é o que já acontece na Copa do Brasil, então os jogos passam a ser divididos, mas isso é uma questão que envolve a Libra e a Globo. Do outro lado, onde vão passar os jogos de Fluminense Internacional, Vasco, Botafogo, etc., 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 não sabemos ainda, porque depende de uma negociação pelos direitos que eles já começaram a fazer, né, mas vão ainda avançar nesses próximos meses. Esse bloco que foi formado por Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba, ele está alinhado hoje ao Forte Futebol como negociação ou realmente é um terceiro bloco, digamos, dissidente? Só fazer o acréscimo que esse bloco tem o melhor nome, né? Que é o União. É o terceiro grupo que se forma, né? E é o grupo que se autoproclama o grupo da União. Esse é unido, esse é... O grupo da União... de Alemanha. Isso. O Grupo União é formado pelos clubes que romperam com a Libra e foram para o outro lado. Então, devia ser o Grupo Desunião, né? Mas, enfim, fazendo piadas à parte. É a mesma coisa, Pedro. Assim, tem um pouco de jogo de cena nesses nomes de blocos, porque, no fim do dia, existe um condomínio, é assim que eles chamam, um contrato que assinaram todos os clubes, tanto que fazem parte do Forte Futebol, quanto que fazem parte do Grupo União. Eles têm os mesmos investidores, têm os mesmos representantes comerciais, eles vão vender os direitos de transmissão de maneira conjunta. Então, na prática, é um bloco só, por isso até que, quando eu digo primeiro assim, Forte Futebol e União, depois eu só falo em Forte Futebol, porque meio que dá na mesma. Capello não tem nenhuma mais pretensão de fazer nada mais do que negociar direitos de televisão, né? Ou ainda tem um chispa de uma ideia, alguém está pensando ainda em organizar uma liga com calendário, ou a coisa esvaziou totalmente e não passa de uma negociação de direitos de transmissão? Teoricamente, os clubes eles podem vender os direitos de televisão separadamente e depois tomar a decisão de que eles querem se unir para fazer a organização do campeonato juntos. Teoricamente. Alguém faz isso no mundo? Ninguém. Os nossos dirigentes indicam que tem a capacidade de fazer isso? Não. Se o dinheiro não uniu, sem dinheiro, então acho bastante difícil que isso aconteça, né? Então, assim, a fundação de uma liga no sentido mais abrangente e correto do termo não parece provável hoje. O que os blocos estão preocupados é em derrotar um ao outro, né? Então, os clubes agora fecharam com a Globo e isso passa um recado forte para o outro lado, de que eles já têm um valor de transmissão garantido, eles já têm um sistema consolidado, já têm um contrato, eles estão prontos para o próximo ciclo, enquanto o outro lado agora está tentando tirar o Corinthians para reforçar o seu pacote, para fazer uma venda, e depois eles vão ter que descobrir quem vai conseguir arrecadar mais ou menos, e os dirigentes estão realmente preocupados com isso, com quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, e só. Organização de campeonato, calendário, arbitragem, gramados, iluminação, todas essas questões que são super importantes, então não dá nem para dizer que estão num plano secundário, elas ficaram para depois realmente.